Não são as palavras bonitas e as justificativas que vão fazer Deus responder uma oração, mas é a convicção do coração. E aí, você crê que realmente Deus pode ouvir e responder às suas orações? Eu convido você a ficar comigo nessa dopamina e a aprender a apresentar aquilo que você tem colocado diante de Deus com a certeza de que Ele está te ouvindo. Pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vamos juntos viver esse tempo de devocional. Seja bem-vinda, conquistadora, a mais uma dopamina, e hoje nós vamos continuar aprendendo a como realmente ter um relacionamento com o Senhor de maneira fluida, verdadeira e simples. Porque se tem uma coisa que Deus colocou no meu coração, é que essas dopaminas que eu estou compartilhando aqui com vocês possam te ajudar a simplificar a maneira de se relacionar com Ele. Porque Deus, Ele quer se relacionar com você. Deus, Ele quer que você tenha liberdade para estar na presença dEle. Mas existem várias coisas aí que impedem você de ter esse acesso ao Senhor e principalmente poder experimentar a mão dEle sobre a sua vida. E um dos fatores é o que nós vamos falar hoje, que é a insegurança na hora de orar. Sabe quando a gente vai clamar ao Senhor ou apresentar a Deus uma situação, mas a gente fica com aquele jeitinho, com medo de dizer, aí fica tentando encontrar palavras bonitas ou até justificar o porquê que nós estamos pedindo aquilo. É aquela oração que é cheia de detalhes, de enfeites, mas que não carrega a fé e a convicção. E hoje, se você tem vivido esse tipo de relacionamento com Deus, um relacionamento que você tem que ficar se justificando ou tentar convencer Deus para que Ele te ouça, isso vai te frustrar. Porque Deus, Ele não é convencido pelas suas palavras ou até mesmo pela sua insistência no sentido de vou tentar convencer Deus. Deus, Ele é convencido com a fé que você tem. E até a insistência diante dEle não é uma insistência porque eu estou duvidando, é uma insistência porque eu creio tanto que eu vou buscá-lo até que Ele me responda. Consegue entender? É muito diferente. Então hoje eu quero que você reflita. Como você tem apresentado as suas causas ao Senhor? Como você tem orado a Deus? Você tem orado a Deus com a certeza da vitória? Ou tem orado meio, eu não sei, será que Deus vai fazer? Ou enquanto você está orando, você já está ali pensando, isso é coisa demais para mim, eu acho que eu estou pedindo aqui, mas isso aqui é besteira. Sabe quando a nossa mente fica lutando contra nós mesmos? É aí que você tem que mudar a chavinha e se posicionar diferente. Mas vamos entender com um exemplo prático como nós devemos fazer isso? Então pega a sua Bíblia aí e abra no livro de 2 Reis, e eu quero ler com você o que está escrito no capítulo 6, a partir do verso 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te perguntar, você já está praticando ouvir, pensar e agir? Faça isso, hein? Eu quero ver você dedicada aqui, pegue um caderno, anote tudo, ouça tudo com atenção e depois ação, hein? Coloque em prática. E o que você pôr em prática e começar a ver os frutos, eu quero ver o seu testemunho. Compartilhe comigo, mande uma mensagem, manda um direct, enfim, me chama para contar, porque eu quero ver os frutos de Deus em sua vida pelo fato de você estar aplicando tudo que você está aprendendo aqui. Combinado? Acho que deu tempo de você abrir a Bíblia, né? Então você que abriu a Bíblia aí, em 2 Reis, nós vamos ler no capítulo 6, a partir do verso 15, que diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou: meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carruagem de fogo ao redor de Eliseu. Se tem um texto que prova o que é uma oração convicta, é esse aqui. Eliseu, um profeta que se posicionava com fé diante de Deus.
Não é à toa que ele fez tantos milagres e fez até mais do que Elias, né? Ele era tão convicto no que queria, que até quando ele pega a unção de Elias, ele fala, eu quero a unção de Elias, mas eu quero uma dose dupla, né? Eu quero uma porção dobrada daquilo que eu vou receber de Elias. E não é à toa que ele fez mais milagres que Elias, né? Ele fez o dobro de milagres de Elias. Isso é muito bom porque a gente vê quanto a fé, o quanto a convicção pode fazer a nossa vida ser diferente. E Eliseu aqui, ele tem um posicionamento convicto diante de um cenário que parecia ser assustador. Só que Eliseu, ele tinha tanta fé no Senhor, ele tinha tanta convicção no Deus que ele servia, que mesmo cercado pelos inimigos tentando atingi-lo e atacá-lo, mesmo com o desespero do seu servo, ele não se deixou levar pela circunstância. Pelo contrário, é diante dessa situação, é diante de um cerco, é diante de uma situação difícil e ameaçadora que ele faz uma das suas orações mais simples, objetiva, mas cheia de fé. Você vê que aqui Eliseu, ele não se ajoelha, pelo menos a Bíblia não relata, ele não faz ali uma oração enfeitada. Nós vemos que a oração dele é simples e objetiva. Senhor, abra os olhos dele para que veja. Consegue ver? A maneira como alguém convicta na fé, a maneira como alguém que sabe quem é no Senhor ora. Essa pessoa ora com a certeza que Deus já ouviu. Essa pessoa ora com a convicção de que ela não precisa ficar justificando ou ficar ali implorando a atenção de Deus, porque ela sabe que Deus está com ela. Eliseu sabia que Deus estava com ele. Eliseu tinha certeza que ele não estava só. A ponto dele falar, o que eu vejo, a convicção que eu tenho, passe a ele também. Uma pessoa convicta, ela não é convicta só com ela mesma, ela transfere essa convicção aos outros. É uma pessoa que compartilha a fé, é uma pessoa que impulsiona os outros a crerem também. Foi o que Eliseu fez. Eliseu, ele não só tinha uma convicção para ele, mas ele conseguiu partilhar isso com o seu servo. A ponto do servo conseguir enxergar o que ele não estava vendo. A ponto do próprio Deus abrir os olhos do servo de maneira espiritual para enxergar o que ele não podia ver com os olhos naturais. Quando nós temos convicção no Senhor, nós vemos o cenário fechado, o problema à nossa frente, mas as nossas percepções espirituais, os nossos olhos espirituais conseguem ver além daquilo que está à nossa frente. Quando nós sabemos quem Deus é, quando nós cremos no que nós estamos colocando diante de Deus, pode ter o cenário mais improvável. Os meus olhos estão cheios de fé, que eu consigo enxergar além do problema. É isso que uma oração convicta faz. Então a lição que nós podemos extrair é que Eliseu nos prova que para termos uma resposta de Deus, não é necessário você enfeitar a sua oração, falar bonito ou falar palavras que vão encantar. Não é um ritual, é a verdade que está em seu coração. E se você perceber, desde a primeira dopamina dessa semana eu estou falando isso para vocês. Deus, ele quer um relacionamento sincero. Deus, ele quer um relacionamento verdadeiro. Ele quer algo simples com você. Ele quer ser seu amigo, ele quer que você o tenha como um principal objetivo de vida, a principal fonte. Ele quer que você tenha acesso a ele de maneira livre, assim como Eliseu. Eliseu, ele ficou ali naquela situação de uma maneira tão tranquila que ele não precisou ficar fazendo mais nada a não ser dizer, Senhor, abra os olhos do meu servo. É isso que Deus quer que você viva. Sabe quando você está diante de uma situação e você fala, Senhor, resolve esse problema, está nas suas mãos. E você vive a tua vida tranquila sabendo que Deus vai resolver o problema? É isso que Deus quer que você viva. Senhor, tá aqui, o problema tá batendo na minha porta, não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, confio em ti, me dá a direção. E confiar que Ele está te dando a direção e que Ele vai te ajudar a vencer o problema. Mas quando você não tem fé, quando você não tem convicção, o que você faz? Senhor, o problema está diante de mim. Senhor, estou cercada pelos inimigos e agora? O que será de mim?
Senhor, tem misericórdia, me ajuda, eu não sei como vou fazer isso. Ah, Senhor, eu estou perdendo as minhas forças, eu não sei mais para onde ir, eu estou desesperada, eu não sei mais o que dizer. Ah, Deus, tá doendo, tá doendo. Não tem problema você falar isso, é uma oração de lamento, mas será que é a oração de lamento que vai fazer você abrir portas? Se você olhar ao longo da Bíblia, todas as orações que o Senhor respondeu foram orações igual essa de Eliseu. Senhor, é isso. Eu creio em Ti. E aí a gente fecha a nossa dopamina de hoje com a instrução que o próprio Jesus deixa. E essa instrução está lá em Marcos, e eu quero ler com você. Marcos, capítulo 11, no verso 24. Jesus ele vai nos dizer, com suas próprias palavras, como nós devemos orar. E ele vai dizer o seguinte, o verso 24 vai dizer assim: portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creia que já receberam, e assim sucederá. Não vou ler de novo. Eu vou ler de novo para você entender o que o próprio Jesus está dizendo. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. É Jesus que está falando isso aqui. Quando você orar por algo, quando diante de uma circunstância você clamar a Deus, orem, mas creiam que já receberam. Não é orar como se fosse acontecer, é orar como se já tivesse acontecido, com a certeza que já aconteceu. Não foi assim a oração de Eliseu? Senhor, abra os olhos. No sentido de agora, Senhor, é agora. Ô, Senhor, se o Senhor puder abrir os olhos. Não é se puder, o Senhor abra os olhos. Agora. Está nas suas mãos. Reconvicção é certeza que eu já recebi. É certeza que se eu falar, o meu Deus já fez. E foi imediato. Vemos aqui que na sequência, os olhos do servo foram abertos e ele pôde ver o exército de anjos, que era muito maior do que o dos inimigos. Aqui é Jesus também nos trazendo a certeza de que quando nós oramos com a certeza da vitória, nós podemos realmente crer que o Senhor nos responderá. Por isso eu te pergunto, como você tem orado hoje? Você realmente crê que as suas orações serão atendidas e ouvidas pelo Senhor? Não porque você está falando bonito, não porque você está tentando convencê-lo, mas porque você realmente crê nele. Quando Deus ele vê um filho que crê e que ora com tanta certeza, ele tem prazer em responder. Sabe por quê? Porque ele diz assim, essa minha filha, ela realmente acredita em mim e é por isso que eu vou responder. As palavras podem não ser as mais bonitas. A eloquência, a oratória pode não ser a melhor. Mas se a sua fé, a convicção, forem alinhadas ao que Deus espera de você, que é a certeza da vitória, pode ter certeza que Ele vai te responder. Então saia daqui tendo a certeza da sua vitória. Ore a Deus. Mas, volto a dizer o que eu falei ontem na dopamina, e se você não ouviu, ouça. Com o coração aberto para que a vontade dEle prevaleça. Porque independentemente do que Ele venha a fazer ou te responder, é sempre o melhor para a sua vida. Se você crê no que você acabou de aprender aqui, eu quero que você escreva a frase do dia, que é: tudo o que eu pedir com a certeza da vitória, eu viverei pela fé. Declara isso. Tudo o que eu pedir com a certeza da vitória, eu viverei pela fé. É isso que Deus quer que você entenda nessa dopamina de hoje. Viva como alguém que já recebeu. Porque se você tem pedido pela fé, você vai experimentar tudo aquilo que você já colocou diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nesse momento eu quero agradecer, Pai. Agradecer porque eu já creio que essa palavra tocou os corações certos, transformou as mentes na medida certa e que os frutos já virão. Eu posso ver, Pai, vidas sendo transformadas, fé de muitas mulheres sendo reavivadas por elas se posicionarem com a certeza da vitória em Ti. Que elas possam sair daqui tendo a convicção de que buscar a Tua presença não é buscar com medo ou insegurança, mas é buscar com a convicção de que o Senhor nos ouve e que o Senhor cuida de nós.
É assim que eu oro e abençoo a vida dessa conquistadora. Em nome de Jesus, amém. E é claro que agora você vai se preparar para o dia com a certeza da vitória desse dia. Eu não sei qual problema ou situação você esteja enfrentando, mas se você crê que Deus tem atendido as suas orações, então para que ficar desesperada aí durante o dia? Vai lá, vista uma roupa que representa a fé e a convicção nele e vive esse dia com o seu melhor. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima Dopamina. Tchau, tchau!